Boa noite, bom dia, boa tarde, seja qual horário estiverem vendo este vídeo. Sejam todos bem-vindos com as graças de Deus e as bênçãos de Deus e de Jesus. É com muita alegria que vamos ler, aprender os questionamentos do Livro dos Espíritos. Estamos lendo na terceira parte do livro, capítulo 8, que fala da lei do progresso. Hoje vou dar sequência na marcha do progresso, nas questões 782 a 784. Antes, vamos agradecer a Deus, a Jesus Cristo, a Nossa Senhora Aparecida, pelo dom da vida, pela saúde e pelas graças recebidas. E vamos pedir que se manifeste em nós, nos auxiliando e nos amparando, que a presença da espiritualidade benevolente se transporte em nossa vida com paz e harmonia, sabedoria e compreensão nesses ensinamentos do Evangelho segundo o Espiritismo trazidos para nós. Que essas forças divinas toquem na nossa alma, na nossa mente, desde já e até a vida eterna. Pedimos permissão para dar início à nossa leitura. Questão 782. O Kardec perguntou aos espíritos: não há homem que entravam o progresso de boa-fé, crendo favorecê-los porque o veem sob o seu ponto de vista e frequentemente onde ele não está? E os espíritos responderam: pequena pedra colocada sob a roda de uma grande viatura e que não a impede de avançar. Então, se existe uma fatalidade no Espiritismo, podemos, por assim dizer, que a marcha do progresso é uma fatalidade. As leis morais nos fazem entender que não é uma boa opção para permanecer como espíritos imperfeitos para sempre. E que a imperfeição moral é algo que só causa sofrimentos e aflições e deixa uma condição de espíritos infelizes, mas que por mais que isso possa nos assustar em primeiro momento, até os espíritos imperfeitos progridem. Então, vamos progredir. A justiça é para todos. Para uns, o progresso moral e espiritual chega mais rápido, e para os outros que agem fazendo coisas que impeçam o progresso, acreditando nos seus próprios ideais de egoísmo, não dá em nada. Só que vão ter que se reajustarem com as leis divinas. O Espiritismo vem trazer esse conhecimento para nós de que todas as experiências que estamos vivendo são importantes para o nosso progresso.
O problema, então, é daqueles que entravam no progresso da humanidade. Questão 783. Kardec perguntou: o aperfeiçoamento da humanidade segue sempre uma marcha progressiva e lenta? E os espíritos responderam: há o progresso regular e lento que resulta da força das coisas. Mas, quando um povo não avança muito depressa, Deus lhe suscita de tempos em tempos um abalo físico ou moral que o transforma. E aqui tem uma nota do Kardec: o homem não pode ficar perpetuamente na ignorância, porque deve atingir o fim marcado pela providência. Ele se esclarece pelas forças das coisas. As revoluções morais, como as revoluções sociais, se infiltram pouco a pouco nas ideias e germinam durante os séculos. De repente, estouram e fazem ruir o edifício carcomido do passado, que não está mais em harmonia com as necessidades novas e as novas aspirações. O homem não percebe frequentemente nessas comoções senão a desordem e a confusão momentâneas que o atingem nos seus interesses materiais. Aquele que eleva seu pensamento acima da personalidade admira os desígnios da providência que do mal faz surgir o bem. A tempestade e a agitação saneiam a atmosfera depois de a ter perturbado. Então, percebemos que a humanidade passa por processos de transformações de uma forma abrupta, por assim dizer. De tempos em tempos, Deus permite que essas transformações atinja a humanidade, porque a caminhada dos homens estava buscando apenas a materialidade, trabalhando pelos interesses próprios, pelo egoísmo e pelo orgulho, e até se distanciando, alguns se distanciando de Deus através dos pensamentos ainda tão pequenos e imperfeitos. A humanidade não pode cessar na marcha progressiva. Temos que aproveitar cada minuto, cada oportunidade para a nossa reforma íntima, para que realmente desperte em nós o desejo de transformação da humanidade. Esse também é o nosso propósito de vida, de que não estamos encarnados apenas para evoluirmos individualmente, mas para trabalhar e para fazer o nosso melhor e com isso contribuir para que a humanidade possa progredir mais rapidamente. Questão 784. A perversidade do homem é bem grande e não parece marchar para trás
em lugar de avançar, pelo menos do ponto de vista moral? E os espíritos responderam: enganas-te, observa bem o conjunto e verás que ele avança, visto que compreende melhor o que é o mal e que cada dia corrige os abusos. É preciso excesso do mal para fazer compreender a necessidade do bem e das reformas. Então, às vezes, nós podemos pensar que a humanidade entrou em colapso e, em vez de avançar moralmente, ela pensa, a humanidade pensa em progresso material. Por exemplo, quando se coloca os filhos para estudar em uma faculdade, sempre é escolhido como essa faculdade vai orientar nossos filhos para um conteúdo que ele possa progredir e avançar na sua vida material. Mas deixamos de observar o que essa faculdade traz de benefícios para a humanidade. Mas é só o que nos parece que essas dificuldades que nós temos de visualizar tudo, de que o progresso evolutivo vem fazendo e mostrando para a humanidade. E que é preciso chegar no excesso das aflições, das perdas e dos sofrimentos, para que se sinta a necessidade do bem e das reformas. Quando o mal e o sofrimento chega num determinado limite, a humanidade pede um fim dessas catástrofes, das doenças e das imoralidades, porque não aguenta mais sofrer e passa a buscar a espiritualização da alma, buscar Deus, buscar amor. Então, despertamos para a lei do amor. Não há prosperidade que se faça com que a marcha do progresso recue. Assusta e preocupa, mas temos os conhecimentos através da doutrina espírita de que Deus, em sua perfeição e misericórdia, atua através das suas leis perfeitas para que o progresso seja atingido em toda a sua criação. O Espiritismo nos ensina a suportar com resignação os abusos das perversidades, fazendo o que de nós dependa para melhorar essas condições de desarmonia, e nos convida a ter confiança no futuro para suportar
e superar todas essas dificuldades. Finalizamos a leitura de hoje com gratidão pelas graças recebidas, através desses ensinamentos, de que nenhum ser está autorizado a parar com a marcha do progresso da humanidade. Deus fez, Deus faz e Deus fará que os filhos de hoje aprendam dos seus pais os exemplos da virtude, da retidão e da honestidade, para que a humanidade possa atingir os desígnios marcados pela providência divina. Que a espiritualidade nos preserve de todo e qualquer sentimentos contrários aos espíritos de caridade e que nos induza e que possa nos induzir ao erro, que possa impedir a marcha do progresso dos nossos próximos. Nós, do canal do Centro Espírita Eurípides de Barçanufo, agradecemos a todos que me acompanharam em mais esses estudos do Livro dos Espíritos e desejamos a todos um ótimo e excelente final de semana repleto de paz e harmonia. Vamos fazer a nossa prece de oração de Bezerra de Menezes e encerramos com a prece do Pai Nosso. Oração de Bezerra de Menezes. Nós te rogamos, Pai de infinita bondade e justiça, as graças de Jesus Cristo, através de Bezerra de Menezes e suas legiões de companheiros, que eles nos assistam, Senhor, consolando os aflitos, curando aqueles que se tornem merecedores, confortando aqueles que tiverem suas provas e expiações a passar, esclarecendo aos que desejarem conhecer a verdade e assistindo a todos quantos apelam ao teu infinito amor. Jesus, divino portador da graça e da verdade, estende tuas mãos dadivosas em socorro daqueles que te reconhecem. Ó despenseiro fiel e prudente, faz o divino modelo, através de suas legiões consoladoras, de teus santos espíritos, a fim de que a fé se eleve, a esperança aumente, a bondade se expanda e o amor triunfe sobre todas as coisas. Bezerra de Menezes, apóstolo do bem e da paz, amigo dos humildes e dos enfermos, movimenta as tuas falanges amigas em benefício daqueles que sofrem, sejam males físicos ou espirituais. Santos Espíritos, dignos obreiros do Senhor, derramai as graças e as curas sobre a humanidade sofredora, a fim de que as criaturas se tornem amiga da paz e do conhecimento, da harmonia e do perdão, semeando pelo mundo os divinos exemplos de Jesus Cristo. Que assim seja, graças a Deus. Pai nosso que estais no céu, santificado seja o vosso nome, venha a nós o vosso reino, seja feita a tua vontade, assim na terra como no céu. O pão nosso de cada dia nos dai hoje, Senhor. Perdoai as nossas dívidas e ofensas, assim como devemos perdoar os nossos devedores e ofensores. E não nos deixes cair em tentação, mas livra-nos, Senhor, de todo mal, porque teu é o reino, o poder e a misericórdia para sempre.
Até a próxima leitura do Livro dos Espíritos aqui neste canal.